Horas e 25 minutos com uma trilha diferente. Estou entrando aqui com alegria para você na sua casa. Alô, criançada, venha ouvir aí a Rádio Hora, Rádio da Família, porque ele está chegando por aqui, é o meu amigo. Aliás, antes de chamar ele pelo apelido, deixa eu apresentar ele aqui, né? Porque primeiro nós apresentamos o Hermínio Araújo Fortunato Pereira, mais conhecido como Tio Milho. É natural de Campo Grande, MS, e começou a vida ministerial muito cedo, aos 12 anos de idade. Já liderava crianças no Jardim das Hortênsias e aos 13 anos era líder de setor no Ministério Infantil, liderando mais de 300 crianças. Olha, aos 15 anos de idade começou a ministrar também para jovens e aos 16 anos foi ungido a diácono. Desde então a sua vida ministerial nunca parou. Aos 19 anos, foi ungido pastor, ao qual exerceu a unção como copastor no Jardim Aero Rancho. Olha que maravilha, hein, gente? E também, hoje, aos 23 anos de idade, ele viaja o Brasil levando a palavra de Deus às nossas crianças. É isso mesmo? Eu falo agora com o nosso amigo Tio Milho, mais conhecido como Tio Milho, que veio aqui trazer aquela palavra abençoada. Ele que tem toda uma característica diferenciada, né? Ele que tem aí um trabalho dinâmico, versátil. E pode já dar o seu boa tarde aí, Tio Milho, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, crianças, a paz do Senhor. Boa tarde, ouvintes da programação. Gente, que alegria estar aqui na Rádio Hora. Rodrigo, para quem ora e adora toda hora. Uau, que top, gente, que satisfação. Alegria enorme estar aqui nessa grande entrevista do céu. Me sinto muito honrado, desde já agradeço a oportunidade. Muito bem, então, Tio Milho, é o seguinte, hoje o tempo é um pouquinho corrido, mas eu quero que você conte em breves palavras como começou o seu ministério. Fala aí pra galera, eles querem ouvir. Eita, olha, gente, o Ministério Infantil, em 2011, eu queria trabalhar na igreja, eu tinha acabado de aceitar Jesus, e em 3 meses me batizado, queria de tudo, de qualquer forma, ajudar de alguma forma, e aí veio a oportunidade de ser regente das crianças. Na época tinha 4 ou 5 regentes, eu não me lembro aqui agora, mas a gente começou a trabalhar como regente, passou 5, 6 meses, já entramos como segundo líder, e dali não saiu mais. Em 2012 para 2013 já estava como líder, liderando as crianças, e dali já tem quase 12 anos que estamos no Ministério Infantil. E interessante, Hermínio, que geralmente eles colocam mulheres para ficar à frente desse trabalho infantil, até mesmo por questão do preconceito e de tantas coisas que existe tanto fora como dentro do Evangelho. Exato. E quando você entrou assim, realmente foi algo de Deus, foi algo que trouxe uma diferença no mundo cristão. Um homem à frente de crianças. Isso. Você teve alguma resistência Muitas. no começo? Eu tive várias situações, e uma delas eu não conto de uma forma assim, um testemunho triste, mas foi uma experiência ao qual me ensinou, e hoje eu falo para muitos tios. Eu me lembro de uma situação que hoje uma tia é muito amiga minha, e na época ela não era tia de crianças, ela simplesmente foi na salinha, tirou a sua filha e falou: não, minha filha não participa aqui do departamento infantil porque você é homem. E naquela época não se tinha em Campo Grande tio no Ministério Infantil. E graças a Deus isso começou a aparecer. Hoje temos muitos tios. Temos aqui o tio São Luís, que acabou de participar. É verdade. Manda um abraço para ele. Já abraço, tio tivemos São a Luís. honra de ministrar juntos. Precisa repetir a dose. Precisamos. E eu louvo a Deus. E uma coisa que eu tenho comigo, Rodrigo, o Ministério Infantil, ele precisa da figura masculina na vida de nossas crianças. Nossas crianças precisam do exemplo do tio no Ministério Infantil. Não é uma questão assim de, tem que ter, não. É uma questão de necessidade, não apenas as tias, mas também os tios. E aonde que estão os tios? São os esposos das tias. Os maridos que estão ali trabalhando junto, que às vezes acaba entrando por entrar ali, que a esposa está junto, mas tem que estar junto também. Maravilha, entendi. Até porque hoje, Hermínio, pelo que eu vejo, existem muitas pessoas, muitas mulheres que às vezes não têm o marido do lado. Sim. E as crianças têm essa carência. Então eu olho pelas fotos que você posta, as crianças te abraçam, elas choram, parece que falta aquele amor, aquela afetividade. É isso mesmo? Na verdade, a gente viajando hoje o estado e o Brasil,
a gente vê muitas crianças que não têm abraço de pai dentro de casa, que não tem um colo de pai dentro de casa. Às vezes está dentro da igreja. Tem o pai, mas ele é ausente. Exatamente. E isso no Ministério Infantil, não que o tio Milho ele vem para preencher, mas o tio no Ministério Infantil, ele vem para trazer essa existência e esse cuidado de amor. E é claro que nós temos um zelo. Todos os cultos que eu vou falo, crianças, cuidado com o toque, cuidado com o eu te amo, cuidado com o abraço, cuidado com o colo. A gente traz esse cuidado e ao mesmo tempo uma orientação e preenchendo esse vazio que muitas crianças hoje têm sentido aqui em Campo Grande e no estado de Mato Grosso do Sul. Maravilha. Hermínio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já participou de algum evento, fora os eventos da igreja, algum evento particular ou algum evento público? Sim, já participamos e a gente sabe que o estado é laico, né, Rodrigo? Sim. Mas a gente usa a estratégia que Deus dá e ali em poucas, eu me lembro de uma situação que eu fui dar uma palestra numa escola, justamente nesse mês, no mês do Setembro Amarelo. Nós fomos dar essa palestra e aí chegamos nessa escola falando ali, usando peças. Daqui a pouquinho nós começamos a falar de Jesus, Jesus abraçou, Jesus curou jovens e crianças. Então sim, já tivemos essa oportunidade. E estou com muita saudade de viver essas experiências. Olha, inclusive o tio Sanduíche falou aqui, que palavra, tio Milho, que palavra. Agora, Hermínio, me diz o seguinte, por que hoje existe assim uma escassez de crianças na igreja? Pelo menos algumas igrejas onde eu tenho ido, eu vejo que existe ali, na verdade não existem muitas crianças, tem igreja que tem um ministério infantil abençoado e outras que nem tanto. Ao que você atribui isso? Liderança. Existem duas situações. A primeira situação a liderança, quando eu digo, é o cabeça, pastor, a esposa estando ali junto. Quando não se tem um investimento no Ministério Infantil, nós temos uma igreja sem base. Por que, tio Milho, uma igreja sem base? É focado em tudo, é focado no congresso para jovens, congresso para as irmãs, congresso para os obreiros, congresso de missão, é focado em tudo, é seminário disso, seminário daquilo, mas quando chega nas crianças, é feito um investimento somente no dia 2 de outubro, como se só fosse ali, mas não, se nós não tivermos hoje um cuidado com nossas crianças, nós vamos ter lá na frente jovens que não vai ter responsabilidade com a obra, vamos ter irmãs que não vai ter responsabilidade com a obra, porque a criança, hoje, ela é a sequência do amanhã. Então, existe primeiro essa questão. E a segunda questão, que no meu ver, são as tias e tios do Ministério Infantil. Eu conheço muitos, e muitos deles hoje têm mudado a visão. Tem muitos que têm aquela visão que o Ministério Infantil, ele é para ir para salinha. E salinha, eu vou falar aqui algo, representando todas as tias e tios do Ministério Infantil. E eu agradeço a oportunidade, mas eu quero dizer algo para vocês. Salinha não é depósito de criança. Salinha não é passar tempo para não atrapalhar o culto. Salinha é uma consequência preparando a criança para entrar dentro da igreja daqui uns 5, 3 anos e ter um cuidado e uma referência com a obra de Deus. Então, no meu ver, muitas tias e tios têm pecado e errado nisso. Eu vejo tias que levam as crianças para a salinha para passar DVD. Eu vejo tias que levam a criança na salinha para dar uma revista para a criança ficar desenhando, historinha, e não. E é por isso que o Ministério Infantil, tio Rodrigo, não tem apoio. É por conta disso. Não sai de 4 paredes. Nós precisamos tirar o Ministério Infantil dentro de uma salinha e trazer ele para dentro da igreja, para que os pais e as mães vejam a grande verdade e a responsabilidade que tem o Ministério Infantil na vida da criança. Maravilha, bom demais, hein? E agora me diga, essa questão do investimento, além da cobertura espiritual que os pastores devem dar para as crianças, e esse investimento seria como? De que maneira? Eu estive viajando quase todos os meses e quase todos os dias a gente passa por igrejas diferentes e a gente vê muitas igrejas que investem numa salinha, numa estrutura muito boa, só que não investe no conhecimento. Conteúdo. Eu acredito que da mesma forma que tem uma teologia para os adultos, teria que ter para nossas crianças. Começa por aí. Segundo, quando eu digo investimento, lá nos Estados Unidos, hoje, nós temos muitas igrejas que abriu essa visão para o Ministério Infantil, e existe a igreja da criança, ou seja, uma criança de 1 até os 3 anos de idade, ela fica no berçário,
A criança de 3 a 6 anos de idade, ela já vai para aquela parte de alfabetização. E a criança de 6 em diante, ela quando chega na igreja, ela entra para dentro de um templo. Ali tem crianças ensinando a ser obreiro, sendo ensinadas a ser obreiro. Tem crianças sendo ensinadas a ministrar a palavra de Deus. Mas não é só fazer um culto de qualquer maneira. Tem um cuidado e liderança por detrás. E com isso, eu vejo que são igrejas que têm investimento na vida das professoras, na vida das nossas crianças, com todos os materiais que temos hoje disponível. Tio Rodrigo, o Ministério Infantil, há 10, 15 anos atrás, ele não tinha tanto recurso igual tem hoje em nosso Brasil. Então, eu acredito que o maior investimento que se pode ter na vida das nossas crianças é investindo no conteúdo e no cuidado de nossas crianças em nossas igrejas. E, acima de tudo, valorizando elas. Agora, me diz uma coisa, Hermínio. Existe talvez uma dificuldade por parte das tias ou dos tios, porque, assim, é um serviço voluntário. E às vezes, eu já presenciei isso nas igrejas que eu frequentei, muitos tios não são valorizados, inclusive, às vezes tinha que arcar com as despesas do próprio bolso. Você acha que isso atrapalha também na falta de professores para essas crianças? Eu acredito em duas questões. Primeiro, sim, atrapalha quando não se tem um investimento da igreja local. E também a segunda questão. Quando na verdade não se dá certo o plano A, a gente vai atrás do plano B. E se o B não dá certo, vai atrás do C e daí em diante. E eu acredito em duas questões. A primeira, o Ministério Infantil, se ele não sair de 4 paredes, ele não vai ter investimento. E para ele sair, precisa de uma líder, de um tio ou de uma tia que tenha ousadia. E se ele sair, não vai ter investimento no começo, mas tira do bolso. Investe. Eu me lembro, tio Rodrigo, o Luiz está aqui mandando mensagem e ele me fez lembrar de uma situação. Quando eu comecei a ministrar para criança, Rodrigo, não se tinha tanto recurso, não se tinha dinheiro, não se tinha... E eu esperava muito que a minha igreja local iria me ajudar e não teve essa ajuda. E o que eu fiz? Fui atrás. Foi atrás de um, atrás de outro, Deus deu condições daqui, condições dali, e quando foi ver, o Ministério Infantil estava sendo valorizado. Então, se a gente ficar esperando, não vai acontecer, precisa sair, vai atrás, pede sabedoria, e se for necessário, tira do bolso, que Deus vai dar tudo em dobro. Olha, tem uma ouvinte aqui participando, dizendo não deveria nem se chamar salinha, e sim culto infantil. Exato. A Maria Corrêa também participando, disse, eu tenho 56 anos, tive a oportunidade de conhecer o tio Milho e amo o trabalho dele, e ele também, kkk. Inclusive, quero o contato do tio Milho. Meu Deus, abraço! Bom, agora responde para mim, Hermínio, a pergunta que diz assim, ó, qual a importância da palavra de Deus na vida dos pequeninos, independente de salinha? Porque assim, tem igreja, por exemplo, que eles levam as crianças para a salinha no primeiro momento, depois traz para ouvir a palavra de Deus. Né? E tem igreja que não tem salinha e as crianças ficam ali e às vezes nem ouvem a palavra de Deus, dormem, saem, fica naquela tomação de água. Qual a importância dessa palavra na vida dos pequeninos, da palavra de Deus? Essa pergunta ela é muito importante. Eu acredito que muitos pais não dão muita importância para isso. Eu vou citar uma situação. Nosso corpo ele não consegue ficar sem água. A gente pode ficar sem arroz, sem feijão, sem um refrigerante daquele que a gente gosta, sem um açaí, mas a gente não consegue ficar sem água. E a vida de uma criança espiritual com Deus, quando ela é tratada com responsabilidade, a importância da palavra ela é baseada nisso. A Bíblia vai dizer que Jesus é a fonte de água viva. E quem beber dessa água que Jesus tem para dar, nunca mais vai sentir sede. Tio Rodrigo, eu sempre, em todas as ministrações que eu vou, eu falo isso daqui, e eu queria que você olhasse agora para mim, imaginasse que você agora voltou aos seus 10 anos de idade. Volta aos seus 10 anos de idade. E imagina, quando você bebe água, passa um pouquinho, você não sente sede? Sim ou não? Sim. Você bebe água de novo, passou um pouquinho, você tá com sede, não tá? Sim, sim. Aí você bebe água de novo, passa um pouquinho, você tá com? Sede. E assim é quando a gente bebe água da terra, mas quando a gente experimenta a água espiritual, que é a palavra de Deus, a criança não vai sentir sede. Tio Milho, sede do quê? Da criança ficar jogando jogos que ensina a matar, da criança ficar vendo ali um TikTok que não ensina uma coisa correta, da criança ficar hoje
Eu trouxe até aqui um celular, que daqui a pouco vai estar nas redes sociais. Aqui tem tudo que a criança gosta, só que a criança fica presa. A criança está presa nisso daqui, porque não se alimentou da palavra de Deus, que é a base, é o alicerce, é o cuidado, é o zelo e a verdade. Então, no meu ver, quando uma criança ela tem essa importância, que é a palavra de Deus, ela não vai sentir sede das coisas da terra. Maravilha, você está ouvindo aí o Hermínio Tio Milho, ele que é um ministrante, né, da palavra infantil, um pregador. Daqui a pouquinho a gente volta aí para finalizar essa entrevista, porque agora está na hora do break, mais